Boa noite, pessoal. Espero encontrá-los todos bem. Já bastante avançados no Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, então já estamos aí no penúltimo mês de aula, né? Então já estamos quase que encerrando nossos conteúdos, que é, na verdade, nosso Código de Ética e Deontologia, a discussão do código. Espero que tenham debruçado sobre o nosso código, que tenha botado ele debaixo do braço, que tenha estudado ele dioturnamente, porque será importante aí no mundo da nossa profissão, tá? A gente, na aula passada, parou no capítulo 5. Capítulo 5, das responsabilidades no exercício da fisioterapia, né? Então, vamos dar continuidade a esse capítulo, tá? Artigo 26, o fisioterapeuta deve se responsabilizar em atuar em consonância com a Política Nacional de Saúde. Peraí, de novo. Só um minuto que eu já estou... Perdoe aqui, porque o slide... Aqui. O slide mudou de posição e eu... Vamos falar do capítulo, na verdade, não é 5, é 9, da docência, preceptoria, pesquisa e publicação, tá? Aí onde a gente parou na última aula. Um problema ético, então, para a gente discutir aqui. Ao final daquele inverno, a fisioterapeuta GTC observou que já havia atendido dezenas de casos de paralisia facial periférica. Todo mundo sabe, é aquela doença que faz uma parte do rosto cair assim, né? Ficar plégica, paralisada, e a pessoa fica com a boca torta, fica, né? O olho não fecha, fica um aspecto bastante agressivo na fisionomia da pessoa, né? Então, a fisioterapeuta GTC já tinha atendido vários pacientes no seu consultório com paralisia facial periférica. Percebendo um possível novo agente etiológico circulante, alguma coisa estava causando essas paralisia facial, porque aumentou demais na clínica dela, né? Então, ela resolve escrever um artigo sobre seus pacientes. Olha que interessante, ela trabalha na clínica, começou a receber um monte de paciente com paralisia facial periférica e ela, então, quer publicar o artigo. Apesar de não ver mais seus pacientes em alta, recorreu aos seus prontuários, extraiu um lindo artigo com revisão de casos. Agora busca uma revista que possa publicar. Esse artigo poderá dar um up em sua publicidade. Ela está super interessada em publicar o artigo que ela fez a partir dos pacientes que ela tinha na clínica, porque publicando ela vai enaltecer o nome dela e ela vai poder angariar mais clientes, aí ela vai ficar mais famosa, né? Ela poderia ter feito isso? Que análise você faz? Ela infringiu alguma norma ética? Do ponto de vista ético, o que ela devia ter feito? Nossa, gente, ela fez um pecado aqui que dá até cadeia, tá? O artigo 41 vai dizer, no exercício da docência, preceptoria... Todo mundo sabe o que é preceptoria? Quando você for fazer estágio, uma coisa é o professor ir lá acompanhar você tratar. Isso é estágio supervisionado, com professor, supervisor. Outra coisa é você deslocar até o hospital e lá o funcionário do hospital, o fisioterapeuta empregado do hospital, acompanhar você ou você acompanhar ele. Ele não é professor supervisor, ele é um preceptor. Essa é a diferença, tá?
Então, no exercício da docência, preceptoria, pesquisa, produção científica, o fisioterapeuta deverá nortear sua prática de ensino, pesquisa e extensão nos princípios deontológicos, éticos e bioéticos da profissão e da vida humana, observando que a crítica a teorias, métodos e técnicas seja de forma impessoal, não visando o autor, mas ao tema e ao seu conteúdo, que seja obtido previamente autorização por escrito de cliente, paciente e usuário, ou de seu representante legal, por meio de assinatura de termo de consentimento livre esclarecido para o uso de dados, ou no termo próprio de liberação para uso de imagem. Então, está dizendo aqui que aquela fisioterapeuta LGT lá, ela cometeu a GTC, na verdade, ela cometeu um grande equívoco ético. Você não faz pesquisas em prontuário de pacientes que você já deu alta, a menos que você vá atrás desses pacientes todos, e é possível ir atrás de todo mundo. Levar para ele um termo, explicar para ele que vai usar os dados dele, depois que ele assinar o termo autorizando, você pode fazer, tá? Não foi o que ela fez, ela extraiu dos prontuários um lindo artigo, mas cometeu uma grande falta ética, tá? Não pode. Uso de imagem. Eu quero publicizar o meu atendimento. Vou filmar eu atendendo o paciente e vou publicar. Só com autorização do paciente por escrito. Tá certo? Artigo 41. Continuando, né? Tem a gente... 41, parágrafo 1º fala... Tá, se você for fazer uma crítica a um artigo, a uma pesquisa, não faça a pessoa, não faça ao pesquisador, e sim aos dados, a pesquisa, tá? E o parágrafo 2º fala que você for fazer uma pesquisa, você precisa que o paciente assine o termo de livre esclarecimento, tá? E se for usar a imagem dele da mesma forma. O parágrafo 3º diz que é responsável por intervenção e trabalhos acadêmicos executados por alunos sob sua supervisão. Então, se é supervisor de estágio, qualquer coisa que o estagiário fizer, o seu professor supervisor é responsável por você e pelo que você fizer, tá? Então, não fique bravo quando sua professora de estágio, quando a professora Mirella fica muito tenso, te dá bronca, né? Te chama atenção, que você está fazendo uma coisa errada. No fundo, se você fizer uma coisa errada, é ela que vai ter que responder. Isso está no nosso código de ética, está na norma. Então, ela tem que cuidar, sim, de cada atitude sua, tá? Sob pena dela responder por isso. Parágrafo 4º. É responsável por ações realizadas por residentes sob sua preceptoria. Da mesma forma, no exercício, se tiver dentro do hospital, fazendo residência, fazendo preceptoria, o preceptor está acompanhando o estagiário, da mesma forma, ele será responsável pelas atitudes do estagiário. Que não deve apropriar-se de material didático de outrem, ocultando sua autoria sem as devidas anuências e autorização formal. Então, na vida acadêmica, o fisioterapeuta não pode se apropriar de artigo ou citação, que é de outro, dizendo que é seu, tá? Sem a devida anuência e autorização formal. Então, assim, se o artigo é de outro profissional, você pode citar nas suas falas e nos seus trabalhos, desde que citando a fonte, né? Isso serve para vocês também. Serve desde agora, não só quando estiverem informados, tá? A gente não é besta e sabe o que é plágio, né? Então, se está plagiando, professor, eu não vou poder ler nada interessante, trazer para a minha prova, trazer para o meu trabalho? Pode, lógico que pode, desde que você cite a fonte, tem que fazer a citação. Se você ocultar, você está se apropriando, né, de coisa indébita, coisa que não é sua. Parágrafo 4º, que deve primar pelo respeito à legislação atinente aos estágios, denunciando ao CREFITO qualquer fato que caracterize o exercício ilegal da profissão pelo acadêmico
ou sujeição do acadêmico a situações que não garantam a qualificação técnica do mesmo. A gente do CREFITO visita várias escolas, aliás, a gente visita todas as escolas, e quando a gente recebe denúncia, a gente vai para o fiscal lá para ver se a denúncia confere ou não, tá? Então, qualquer problema no ambiente do estágio, de assistência ao paciente, mesmo que em forma de estágio, ele tem que ser denunciado e comunicado ao CREFITO. E o CREFITO age, todas as vezes que é provocado, o CREFITO age, vai na escola, fiscaliza, né? Responsabiliza quem tem que responsabilizar, tá? Autua, dá auto de infração, a gente faz isso nas faculdades, tá? E é isso, está amparado pelo parágrafo 6º do artigo 41 da resolução 423 do nosso Código de Ética. Capítulo 7º, cuidado em não instigar ou induzir alunos sob sua responsável supervisão contra órgãos e entidades de classe, estimulando a livre construção do pensamento crítico. Então, o professor, o supervisor, ele não pode induzir seu aluno a falar mal de instituições, né? Tem que instigar seu aluno a ser crítico. Ele pode ser até ter uma visão contrária ao que a instituição faça, mas ele não vai falar mal, ele vai fazer uma crítica, ele vai dizer os pontos de vista contrários e favoráveis, né? Fazer crítica, gente, é falar os pontos falhos e os pontos, as fortalezas e as fraquezas, né? Os pontos que é válido, que é bom, tem que enumerar, e os que é ruim também. Quem só fala mal, quem só fala dos pontos ruins, está falando mal, não está fazendo crítica, não, tá? É falar mal mesmo. Não há uma coisa que não tenha algo bom para você falar dela, e também não há nada que não tenha nada ruim para você ponderar também, tá? Então, fazer uma crítica é falar dos pontos positivos e negativos. Parágrafo 7, a proibição, sob qualquer forma de transmissão de conhecimento, do ensino de procedimentos próprios da fisioterapia, visando a formação profissional de outrem, exceto acadêmicos e profissionais fisioterapeutas. O parágrafo 8º, então, chama a atenção para aqueles fisioterapeutas que querem dar curso, que querem ensinar. Quase todo dia eu recebo ligação. O fisioterapeuta querendo formar, ele quer abrir uma turma de massagem, ele quer abrir uma turma de pilates, ele quer abrir uma turma de RPG e quer ensinar, né? Então, nosso código de ética proíbe, você é proibido, né? Já falamos um pouquinho disso na aula passada, tá? De ensinar as coisas que é própria da fisioterapia. Ô, gente, eu estou aqui repetindo a aula que eu já dei, né? Ei! Mas vamos lá, nada é perdido, não. Só um minutinho. Capítulo 10, que eu parei. Eita, mas que confusão. Só um minutinho, por favor. Já falamos aqui. Publicação ok. Vamos lá. O capítulo 10 vai falar da divulgação profissional. Deixa eu só conferir para não fazer confusão de novo, tá, gente? Aí.
Artigo 46, então, da divulgação profissional. Esses 3 slides que eu li anteriormente, eles já haviam sido discutidos na aula anterior, é só buscar lá que vocês vão encontrar, tá? Mas o 46 que a gente parou. Ao promover publicamente os seus serviços em qualquer meio de comunicação, o fisioterapeuta deve fazer com exatidão e dignidade, observando os preceitos desse código, bem como as normas do Conselho Federal. Então, quando você for fazer a sua publicação, não faça de qualquer jeito, observe o que está nesse código, né? Quanto à proibição da imagem sem consentimento do paciente, cuidado com imagem de criança, né? O Estatuto da Criança e Adolescente é muito férreo, muito tenso nesse sentido, para não expor criança. Quando a gente vê nas imagens da TV lá, a imagem da criança lá, a imagem achurada para não aparecer o rosto da criança, porque o Estatuto proíbe, tá? Então, cuidado quem trabalha com menor de idade aí, for fazer sua publicidade para não incorrer em problemas éticos com o prefeito, tá? Artigo 47, ainda nessa linha, a utilização da rede mundial de computadores, internet, para fins profissionais, deve seguir os preceitos desse código e demais normatizações pertinentes. É o que eu estou falando, esses 2 artigos falam da divulgação, tá? E a gente vai falar o capítulo inteiro sobre isso. O artigo 48 vai dizer, nos anúncios, placas e impressos, né, bem como divulgação em meio eletrônico, deve constar o nome do profissional, da profissão, número de inscrição, conselho regional, podendo ainda consignar os títulos de especialidade profissional que possui, que sejam reconhecidos pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, para os quais o fisioterapeuta esteja habilitado. Então, quando você for fazer seus anúncios, seja de internet, seja em forma física, em papel, né, ou placa da fachada da sua clínica, ou usando redes sociais, você tem que sempre se identificar com o seu nome, número da profissional, né, o seu número de registro, a sua profissão, né, títulos de especialidade que você tenha, e sempre observar o seguinte, títulos reconhecidos pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Não adianta falar lá que você é especialista em RPG, porque RPG não é especialidade reconhecida. Você é especialista em Pilates. Pilates não é especialidade, é um método, é uma técnica, é um recurso de fisioterapeuta, não é especialidade, tá? Então, não vá colocar na sua publicidade título que não exista, que não é reconhecido, tá? Mas você vai poder pôr lá título de formação acadêmica stricto sensu, ou seja, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ou endereço, telefone, endereço eletrônico, horário de trabalho, convênios e credenciamentos, pode pôr tudo isso. Instalações, equipamentos e métodos de tratamento, respeitando a legislação vigente, resolução específica. Eu trabalho com integração sensorial. Não está proibido você colocar isso no seu anúncio, que você trabalha com integração sensorial. Está proibido de você dizer que é especialista em integração sensorial, porque isso não é a especialidade da fisioterapia reconhecida pelo nosso conselho. Está entendendo? Então, da questão da publicidade, vocês, ao fazerem, atentem para o capítulo 10 do nosso Código de Ética para não incorrer em falta ética, tá? Aqueles anúncios de promoção, pacote, a primeira consulta grátis, isso tudo é proibido, tá, gente? Então, fiquem de olho aqui para vocês não terem problemas a esse respeito. O parágrafo 5º do artigo 48, do capítulo 10 da Resolução 423 de 2013, vai dizer logomarca, logotipo, heráldicos determinados pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Você pode pôr no seu anúncio a logomarca do CREFITO, né, o logotipo do CREFITO 9.
São essas imagens, esses símbolos que representam a entidade, tá? Você pode usar no seu anúncio. Logomarca, logotipo ou símbolos de entidades, empresas, sociedades, associações ou federações às quais o fisioterapeuta esteja legalmente vinculado. Então, assim, você é o fisioterapeuta do Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá. Não tem problema nenhum você colocar isso no seu anúncio. A hora que você anunciar no seu local de trabalho, você dizer, usar o logotipo, a marca, o nome daquele pronto-socorro, tá bom? Então, local de trabalho também, ou associação, ou empresa que se pertença, pode, não é obrigado, mas pode estar no seu anúncio, tá? Pode usar logomarca ou logotipo próprio, condizentes com a dignidade profissional. Eu abri uma clínica e eu criei a minha logo. Eu desenvolvi uma logomarca, um logotipo que representa a minha clínica. E eu vou usar ela nos meus anúncios. Pode, sem problema nenhum. A única coisa que o Código de Ética faz ressalva é que ele seja condizente com a dignidade profissional, né? Você faz uma logotipo lá, nada a ver, com coisas lá estranhas, aí você fere a dignidade. Mas uma logo razoável, não há problema nenhum, tá? Um caso ético aqui, ó. 40 sessões de criolipólise, mais mantos, mais carboxiterapia, mais drenagem a partir de R$ 99,00, né? Apaguei ali o nome da clínica, não sei o que, estética. Pode isso? Isso é vedado pelo nosso Código de Ética? Completamente vedado, né? Completamente vedado. Imagina o anúncio ali, ó, você economiza R$ 1.776 e só paga R$ 99. Então, 40 sessões de criolipólise, mais mantos, mais carbox, mais drenagem por R$ 99? Não. Ainda que tivesse o preço de mercado, você não pode fazer pacote, né? 40 sessões, isso não existe. O que define o número de sessões? A doença, o diagnóstico que o paciente tem, um entorse de primeiro grau vai precisar de menos sessões do que um entorse de terceiro grau de tornozelo. E como é que você vai saber antes de olhar para o paciente se você está anunciando o número de sessões, né? Então, o número de sessões só é definido a partir do diagnóstico do paciente, e esse diagnóstico físico e funcional só é realizado após a avaliação do seu paciente. Então, antes de ver, não dá para dizer preço, não dá para dizer quantidade de sessões que ele vai precisar, porque você nem avaliou ainda, tá? Então, esse caso 22 aqui, pode esse merchandising? Não, não pode, tá certo? E quando você for fazer sua merchandising, sua publicidade, observar o que está posto no nosso Código de Ética, por favor. E artigo 49 ainda, do capítulo 10, que trata da divulgação do profissional, vai dizer, é permitido ao fisioterapeuta que atua em serviço multiprofissional divulgar sua atividade profissional em anúncio coletivo, observando os preceitos desse código e a dignidade da profissão. Por exemplo, você trabalha numa clínica grande, que lá trabalha também psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, odontólogo, nutricionista. Nada impede de você fazer um anúncio envolvendo todos os profissionais, todos os serviços, tá? A gente chama isso de anúncio coletivo. Não há impedimento para que faça isso, desde que respeite a dignidade da profissão. De novo, né? Não vai fazer, está permitido, mas não faça anúncio de qualquer jeito. Artigo 50, quando o fisioterapeuta em serviço ou consultório próprio utilizar nome e fantasia, sua divulgação deverá respeitar o preceituado nesse código e a dignidade da profissão. Isso aqui é assim, nome e fantasia é o nome que você dá à sua clínica, ao seu consultório. Fisiocenter, Fisiovida, Fisioterapia em Movimento. Você vai dar um nome para a sua clínica. Fisioclin.
As pessoas têm um monte de nome, fantasia aí, para dar para a sua clínica. É aquele nome que vai na fachada, que vai no anúncio, é o nome da sua clínica. Isso pode sem problema nenhum. A única coisa que o nosso código chama atenção é, de novo, respeitar a dignidade da profissão. O que é isso, professor? É você colocar um nome escambroso lá na sua clínica. É você botar um nome que agride a dignidade da profissão, né? Bota lá, físio depravada. Não dá, né? Não tem sentido, tá agredindo demais. Então, assim, não está respeitando a dignidade da profissão, tá? Mas nome e fantasia você está livre para colocar na sua clínica. O artigo 51, já partindo para o final do nosso código, depois das considerações finais, né? Na divulgação em meio eletrônico de textos, imagens e vídeos com orientações para o cliente, paciente, usuário e coletividade, o fisioterapeuta deverá observar os preceituados nesse código. Não é nada mais que repetir tudo que ele já falou anteriormente. Quando você for usar, não está falando agora de fachada de clínica, está falando de sites eletrônicos, tá? Botar no seu Facebook, na sua página da internet, no seu Instagram, né? Toda vez que você publicizar alguma coisa do seu trabalho, você pode, desde que você respeite o preceituado desse código, né? Que tem vários artigos só disciplinando como que tem que ser seus anúncios. O artigo 52 vai dizer, em artigos científicos, entrevistas e outros pronunciamentos públicos, em qualquer meio de comunicação, o fisioterapeuta responderá perante o conselho pela impropriedade técnica ou transgressão às leis e normas regulamentares do exercício profissional. Gente, cuidado com isso. Esses dias uma médica ligou aqui denunciando um colega fisioterapeuta porque ele deu uma entrevista e ele estava falando de cirurgia de joelho. E quando ele estava falando de cirurgia de joelho, ele deu uma informação equivocada. E o ortopedista a ortopedista muito brava ligou aqui para denunciá-lo. Então, cuidado, você vai para a frente da TV, você quer ser importante, você quer falar coisas importantes, mas cuidado, você pode fazer tudo isso, mas dentro do âmbito da fisioterapia. Você pode dizer tudo que você tem amparo legal para falar. Você pode falar tudo que a evidência científica prova. Se você estiver fugindo só para se beneficiar daquela fala, falar coisas que não têm propriedade técnica, falar coisa que transgride qualquer legislação ou qualquer norma regulamentar, você vai responder pelo CREFIT, tá? E cuidado, porque isso dá condenação mesmo, porque o réu não tem nem como se defender, porque a entrevista está gravada ali, faz parte dos autos, né, do processo. Então, todo mundo que vai julgar vai assistir aquele vídeo, aquela entrevista e vai, né, ter provas concretas ali que ele transgrediu mesmo nosso código de ética. Tudo bem? E o capítulo 11º e último do nosso Código de Ética, o artigo 53, vai falar das disposições gerais, né? Ao infrator desse código serão aplicadas as penas disciplinares previstas no artigo 17 da Lei 6.316, de 17 de dezembro de 75. A Lei 6.316, de 75, foi a lei que criou os conselhos. A lei que criou os conselhos também criou a fiscalização, o Tribunal de Ética, o registro, né? Então, você, na atuação da fisioterapia, sendo você um fisioterapeuta, você tem que atuar dentro dos limites desse código. Se você infringir esse código, são aplicadas as penas disciplinares que está previsto nessa lei que nos criou, tá? Então, isso é que o artigo 53 do capítulo 11º deixa claro. E o que são as penas? Olha que interessante. Se você infringir o nosso código de ética, se você for denunciado, o fiscal detectar a sua infração,
Se você for processado eticamente, os conselheiros que votaram te condenaram. Você pode ser condenado a quê? A quê? Professor, depois que eu fui julgado e condenado, eu não posso mais atuar na minha profissão? Depende do que você fez, porque existem gradações de penas disciplinares. A primeira e mais leve pena é a advertência. O que é a advertência? Por escrito, faz uma publicação por escrito e bota no seu prontuário. E manda para você que você está advertido, tá? É uma bronca que você leva. É a pena mais leve que a gente tem. A segunda pena é repreensão. Além de tomar bronca, além de publicar, de botar no seu prontuário, essa repreensão é publicada em jornal de grande circulação. Tá certo? É a segunda pena mais leve. Terceira pena, multa equivalente a até 10 anuidade. Uma unidade hoje está 492. Então, se você for multado, você pode pagar uma multa até de R$ 4.920, tá? Até. Não quer dizer que vai ser sempre esse valor, mas até. De 0 até 10. Zero não, né? De 1 até 10 vezes o valor da anuidade, ok? E a terceira gradação de pena mais pesada que a gente tem, né? E a quarta, suspensão do exercício profissional pelo prazo de 3 anos. 3 anos, pelo amor de Deus, 5 anos para pegar o diploma. Agora eu vou ficar sem atuar por 3 anos. Se você foi julgado e condenado e sua pena foi suspensão do exercício profissional, você vai ficar por 3 anos afastado da profissão. Tá certo? Até 3 anos, né? Pode ser 1 mês, pode ser 3 meses, pode ser 5 meses, 1 ano, 2 anos, até 3 anos, tá? E por quinto, que é a última penalidade da gente, a mais grave, a mais pesada, que é cancelamento do registro profissional. Professor, o senhor está dizendo, então, que mesmo que eu tenha ficado 5 anos na faculdade, mesmo que eu tenha pagado todo o custo do meu curso, mesmo que eu tenha sido diplomado, colado grau, registrado, ainda assim eu posso ser expulso da profissão? Pode. É exatamente isso que o artigo 53 do capítulo 11º da Resolução 424 de 2013 diz, tá? Então, quais são as penas? Pergunta de prova, hein? Quais são as penas por atos que agridem o processo, o Código de Ética da Fisioterapia? Advertência, repreensão, multa, suspensão e cancelamento. São essas 5 penalidades previstas no artigo 53. Ok? Gente, é pesado. Se a gente estivesse em sala de aula, agora teria muitas perguntas para perguntar exatamente o que causa um cancelamento. A pergunta mais clássica que existe é se algum dia o Prefeito 9, aqui de Mato Grosso, cancelou algum registro, e a resposta é sim, tá? Teve envolvimento com o juiz, houve julgamento na Justiça Comum, o juiz também concordou e ele foi cancelado, tá? O que acontece com essa pessoa? Nunca mais ele pode ser fisioterapeuta, atuar, né? E aí, o que ele vai fazer, professor? Ele pode começar outra faculdade com outro curso e aí espero que nessa outra profissão ele haja dentro dos preceitos da ética. Ok? Artigo 54, a pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos constados da constatação oficial do fato. Então, assim, as punições do prefeito, as
as transgressões éticas, elas também caducam, elas também prescrevem. E qual o prazo prescricional, professor? 5 anos. Se em 5 anos você não foi julgado nem condenado, você não será mais, tá? Aquela infração está prescrita, vai ser arquivada. Tudo bem? Parágrafo 1º, aí começa o C, né? Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Ou seja, se no transcorrer do processo ele ficar parado por 3 anos, também é automaticamente arquivado, não precisa esperar os 5 anos. Dificilmente um grefito vai deixar um processo 3 anos na gaveta sem nenhum despacho ou julgamento, tá? A prescrição interrompe-se pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado, né? Então, foi prescrita aquela infração, mas houve uma nova notificação, né? Ou a pessoa denunciou de novo, abre-se um novo processo, tá? Não é porque arquivou aquele que não pode nascer outro pelo mesmo problema, tudo bem? Mas tem que começar do zero, tudo de novo. A prescrição interrompe pela decisão condenatória recorrível, singular ou colegiada, de qualquer órgão julgador dos conselhos. Então, assim, você denunciou uma pessoa, ela foi julgada aqui, condenada. Só que a condenação demorou mais de 5 anos. E você entrou com... E a pessoa que foi condenada entrou com um recurso porque aquela transgressão estava prescrita. E aí esse recurso vai para quem? Não é para nós mais. Não é para quem condenou. Não é para o Conselho Regional, vai para o Conselho Federal. E lá, se o Conselho Federal decidir diferente, né, reformar a decisão do Conselho Regional, aí então pode ser reversível, né, aquela prescrição, tá? Ela interrompe se o Conselho Federal entender diferente, então, quando recorre à segunda instância, fica a seu favor, então você ganhou a causa, tá? Lembrando que todos os processos, eles tramitam primeiro no Conselho Regional e se pedir recurso, né, recorrer, vai ser rejulgado, retramitado no Conselho Federal, tá? Se decidir da mesma forma, né, só confirma a decisão do regional, mantém-se a pena. Mas se reformar, ou seja, mudou a decisão do regional, então a última instância tem mais poder, tá? A decisão do COFITO prevalece. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação e a data de publicação dela é 2013. Ela revogou as resoluções 29 de 82 e COFITO 10 de 78. Como eu falei, a resolução 424, que estabelece nosso Código de Ética, ela é de 2013, né? Mas antes de 2013 já existia outros códigos de ética. É que eles foram reformulados, reatualizados, né? Então, em 82 tinha a resolução 29, que tratava do Código de Ética. Essa foi atualizada em 78, a COFITO 1078, nosso primeiro Código de Ética, que foi reformado em 82 pela resolução 29, que agora foi reformado em 2013 pela resolução 423, né? Essas 3 resoluções, então, estabelecem os nossos códigos de ética. A última versão é a 424 de 2013, ok? E o que é caso omisso? Aconteceu alguma coisa que você abre o código de ética e não encontra nenhum artigo que trata daquela coisa. Isso é caso omisso.
aquele comportamento, aquela prática é carente de regulamentação. Ninguém previu que aquilo podia acontecer um dia, e aconteceu. Quando ninguém previu, nem o Código de Ética previu, e aquilo aconteceu, como é que vai julgar? Aí o plenário do Conselho Federal vai julgar, pela cabeça deles, não pelo nosso Código de Ética, porque aquilo não está previsto. Ok? Gente, a gente encerra aqui as nossas aulas que discute o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, tá? Espero que vocês botem isso debaixo do braço, espero que vocês estudem isso, que vocês respeitem esse código. Na profissão de vocês, vocês não podem alegar desconhecimento, porque a gente passou esse semestre inteiro discutindo isso, né? Ainda que de forma online, remota, mas a gente dedicou todo o semestre em função desse código, tá? Então, esse é talvez o livro mais importante da fisioterapia. Sejamos guardiões de tudo que discutimos aqui. Espero encontrá-los para falar apenas do vosso sucesso, não encontrá-los em banco de réu de julgamento ético. Isso é muito penoso, principalmente quando é meu aluno que está ali no banco, eu tenho que julgá-lo, tá? Então, espero encontrá-lo para falar do seu sucesso, não dos seus fracassos. Quero deixar um abraço de urso a todos vocês e muito obrigado. Fiquem com Deus e beijo no coração. Esse não é o encerramento da disciplina, é o encerramento da nossa aula de Código de Ética, tá? Na próxima aula a gente vem discutir, a gente tem que discutir nosso referencial, que são os honorários, o valor, né, de cada... Como é que a gente vai aprender a cobrar dos nossos pacientes, como é que a gente vai aprender a ler ali naqueles códigos ali para botar preço no nosso trabalho, e a gente tem que discutir ainda a resolução da parametrização, que é a quantidade de pacientes no hospital, na enfermaria, no UTI, na clínica, tá? Então, a gente tem algumas resoluções mais importantes para discutir, então, e a gente continua na próxima aula. Beijo no coração, fiquem com Deus.